ele diz o seguinte, caiu em 2020. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, é logo ali, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões será tomada por base a largura, que é o que eu estava falando antes, né? Dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo, quer dizer, uma medida padrão, né? Os demais requisitos dimensionais seguem os critérios. O comprimento será de 20 módulos. A distância do vértice do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos, 1,7 módulo. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. Então, ele está te dizendo assim, ó, que daqui até aqui tem 3,5. Consequentemente, tudo tem outros 3,5 aqui em cima, então tudo mede 7 o diâmetro. Então, o diâmetro a gente sabe que é 7 módulos. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a lei de número 5.700. Um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde. Então, o verde está falando só dessa parte aqui, ó. Medindo 180 centímetros por 150 centímetros. E amarelo o quanto baste. Quer dizer, ele tem amarelo à vontade. Não vai ser o problema. Deseja confeccionar a maior bandeira possível, a maior possível, a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado? Quadrado? Cadê o quadrado? Calma, relaxa. Você não está vendo quadrado, mas vai ter um quadrado ali. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Então, quando for comprar o tecido, vai comprar um tecido no formato de quadrado. Aí vai cortar o tecido no formato de quadrado e fazer o círculo que está aqui. O que a Letícia estava falando é o seguinte, ó, o diâmetro aqui, ó, que você está observando, é 7. E ele é o mesmo tamanho da largura do quadrado. Então, aqui também vai ser 7. E aqui também 7. Mas 7 módulos, não é 7 centímetros. Então, eu vou ter que descobrir o tamanho do módulo ideal para essa situação e depois, no fim, multiplicar por 7 para achar o tamanho do quadrado. Então, o que ela está dizendo aqui, ó, é que o diâmetro é exatamente igual ao lado do quadrado, que a gente já sabe que vale 7 módulos, quer dizer, 7 pedacinhos, que vai ser o padrão para a bandeira. Eu estava dizendo agora há pouco que, apesar daqui fala que começa pela largura, nesse problema não vai dar para fazer isso. Porque pensa no 150. Se eu pegar o 150 e dividir em 14 partes, será que vai dar certo? Para fazer um teste, eu não vou pegar o 150, eu vou pegar 140, só porque a conta é mais fácil. 140 dividido em 14 partes ia dar partes de 10 centímetros. Ó. Cada pedacinho de 10 centímetros. Só que quando eu fosse pegar os 20 para pôr no comprimento, eu faria 20 vezes 10. Daria 200 centímetros. Só que isso é um problema, porque de comprimento eu só tenho 180. Então molhou, ó, molhou. Não dá para fazer pensando na largura. Então, eu vou ter que pensar realmente no comprimento para poder fazer a maior bandeira. Porque com 140 não deu, imagina com 150, menos ainda. Então, eu vou ter que me basear, então, realmente no comprimento. E eu vou pegar os 180 aqui e dividir em 20 partes. Então, 180 centímetros dividido em 20 partes, dá para simplificar por 10 por 10, 18 dividido por 2 dá 9. O que significa esses 9? É a medida padrão do módulo aqui, ó. Então, cada módulo, quer dizer, cada pedaço aqui, vão ser pedaços de 9 centímetros. Certo? Isso significa, só para comentar aqui, que a minha bandeira vai ficar 20 pedaços de 9 centímetros no comprimento, ou seja, 20 vezes 9. Ela vai ter aqui, ó, 180 centímetros.
de comprimento. E ela vai ter 14 vezes 9, que vai dar 126. Então, essa bandeira, o maior tamanho possível dela, é só um comentário aqui, né? Não faz parte do exercício. O maior tamanho dessa bandeira ia ser 180 por 126. Mas o que ele quer saber é o tamanho do círculo aqui, ó. O tamanho do quadrado que vai ser comprado para fazer o círculo azul. O quadrado a gente já viu que vai ter que usar 7 módulos. Então, 7 módulos. E cada módulo vale 9 centímetros. Então, você vai ter 7 vezes 9, 63 centímetros. Esse é o tamanho do quadrado que você vai ter que comprar para cortar e fazer o círculo. Então, a alternativa D.